etc. Mas, gente, faz favor pra mim, vamos batendo papo, vamos conversando, vai colocando lá dúvidas, trocando ideia, porque fica muito mais gostoso do que eu ficar aqui, né, falando sozinha, olhando para uma tela. Olha aqui, o pessoal tá começando a falar. O Carlos Magalhães disse: Buenas noches, me estranho o sotaque espanhol, serei candidato a deputado estadual ano que vem pela Bahia. Veja aqui, jogo forte, gente, essa é outra coisa importante para se falar. É igual ser candidato a vereador ou candidato a deputado estadual sem dinheiro? Tem alguma diferença? Essa vai ser outra coisa boa para se abordar aqui. Ih, gente, vocês põem uns nomes muito difíceis, né? Sem ranço, imagino eu que seja. Disse: sou professor e irei apoiar um candidato. Olha que coisa boa, né? O apoiador tá aqui aprendendo para ajudar. O Enécio Acevedo disse: fui candidato a vereador aqui em Barueri, São Paulo, e tive 400 votos. Enécio, conta pra gente como que tava a grana. Tava curtinha? Já que você foi candidato, tem uma experiência real, né? Aqui, pessoa humana, Jesus Valentini disse: 2022 serei eleito na marra, na minha mente e ações já tô eleito. Ô, gente, isso também falamos, tá? É muito importante você ter essa mentalidade, você acreditar em você mesmo. A gente falou na live com a Juliana Salles, tá no YouTube, sobre a autoprofecia, né, cumprida. É quando você tem a mentalidade de eu vou fracassar ou então eu vou conseguir. Como que isso acaba fazendo com que suas ações caminhem para isso. Olha aqui, o Alan Matos disse: já fui candidato 2 vezes a vereador. E Alan, como foi? Com grana, sem grana? Foi difícil? Conta pra gente. Catatu tá dizendo: boa noite, desde o interior de São Paulo, mas não disse pra gente, né, se já foi candidato ou não. Euclides, conta pra gente, você que é de Porciúncula, gente, eu nunca vou falar a tua cidade direito, tá? Mas ele é de Porciúncula, me desculpa se eu disse errado, no Rio de Janeiro, e ele já foi candidato com certeza em 2020, né? Olha aqui. Estou perto de você, Euclides, olha aqui, pessoal pertinho, né, um dos outros. Ah, aqui diz, é o Alan, que foi candidato sem grana. Gente, para quem já foi candidato sem grana, tá? Ou já ajudou algum candidato nessa situação, fica muito atento no que eu vou dizer. Eu quero que vocês vão colocando lá: pois é, a gente errou nisso aqui, ou então não, ou então a gente estava nesse caminho e não conseguiu, pra gente saber, né? Qual que é a experiência de cada um e poder aprender, porque isso fica muito mais enriquecedor, né? Mas enfim, quem vai chegando vai dando alô lá, né? Mas já dei os 4 minutos de cortesia, né? Então, vamos lá. Olha aqui, o Alan colocou 2016 132 votos e 2020 133 votos, né? Aí ele teve uma pequena quedinha no número de votos. O Euclides está falando que foi muito difícil sem recursos. Pois é, mas vamos lá, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Mas será que tem jeito? Aqui a gente, né, eu gosto de falar sempre com exemplos, porque fica muito mais fácil. Não tem jeito eu falar aqui que é possível se eu não mostro os fatos para você, né? Eu gosto de dizer que isso é como ciência, tem que ver para acreditar. E para vocês verem que o que eu estou falando é verdade, né? Vocês precisam reparar no site do TSE, que chama Divulga Contas, uma coisa assim. Quem quiser, depois eu posso colocar nos stories, se o Instagram me deixar, né? Porque hoje tá bem bugado mesmo. Mas vocês lá vão conseguir ver alguns nomes e vocês vão reparar como de fato as coisas estão mudando. Há 2 décadas atrás, né, se eleger sem grana aqui no Brasil era muito difícil, né? Veja aqui, o Carlos está falando: o fundo eleitoral é só para os caciques. Ou eu, como candidato pela primeira vez, posso solicitar o fundo eleitoral. Gente, isso é uma coisa que vocês precisam saber logo, tá? Infelizmente, a maior parte dos candidatos, eles só têm acesso ao material impresso, tá? Contem aqui qual que foi a experiência de vocês. Mas minha experiência com meus alunos, geralmente o partido só entrega o material impresso, né? Então fica um valor ali e não tem acesso ao recurso. Agora, se você é mulher, por exemplo, né? E se a reforma eleitoral, que provavelmente seja votada hoje, não sei como que tá o assunto, passar, pode ser que você tenha esse acesso. Ou então também se você é negro, né? Enfim, se você tá relacionado com as cotas e o fundão, aí pode ser que você tenha acesso ao recurso. Mas a gente já tem que abrir logo o jogo e assimilar. Se você tá esperando dinheiro do partido, desencana, tá? Vamos falar na lata. Geralmente, tal como o Carlos estava dizendo, o dinheiro muitas vezes, né, vai para quem? Para quem já foi testado nas urnas, para quem já sabe que vai trazer voto. Enfim, essa é a lógica, porque o que acontece? O fundo eleitoral, o partido tem a liberdade de definir como que ele irá entregar, né? E aí, de repente, ele entrega para a candidata a majoritária,
para candidato YH, então não é uma divisão equitativa para todo mundo. Isso é algo que vocês já tem que colocar na mente de vocês, tá? Abra mão de pensar que o partido vai ajudar. E, gente, outra coisa, quando você ainda não tem partido e vai lá dialogar, muitas vezes o partido disse que irá te dar YH. Me conta aqui, pessoal, alguém já passou por isso, do partido dizer que iria dar e depois não deu, porque isso é algo muito comum. Então, é muito importante que vocês sejam pé no chão e já tenham na realidade, tá? Mas, mesmo recebendo, né, só material impresso, será que eu consigo? Sim, gente, você consegue sim, tá? Eu tenho muitos alunos da turma de 2020 que conseguiram se eleger com pouquíssimo recurso. Eles também tiveram ajuda, né, dos conteúdos, das dicas que eu vou passar aqui depois para vocês, de arrecadação, de organização da vida financeira, enfim, de diferentes questões. E eles conseguiram chegar lá. Mas vamos falar em nomes icônicos, assim, né, para ajudar vocês a entenderem muito melhor. Lorene, ela é vereadora de Taubaté. Bom, ela foi, né? 2016, ela se candidatou. Gente, dá um palpite aqui. Vocês sabem quanto que ela gastou para se eleger? É claro que não é R$0, né? Porque senão poderia ter acusada, né? Enfim, essas coisas todas. Um pouquinho ela gastou, né? Mas veja se vocês conseguem dar um palpite. Quanto vocês acham que ela gastou para se eleger em um município como Taubaté? É por isso que eu estou trazendo o exemplo dela, né? Porque não é um município muito pequeno. Para quem não conhece, aliás, todo mundo conhece, né? Quem que não conhece aqui, até eu conheço aquele caso da grávida, né? De Taubaté, então com certeza vocês sabem do que eu estou falando, né? Do município, é aquele da falsa grávida mesmo. Então, gente, alguém quer dar um chute aí? Quanto vocês acham que ela gastou? Será que gastou pouco? Será que gastou muito? Ninguém quer dizer nada? Bom, então, como sou boazinha, já vou entregar para vocês o dado, tá? Ela gastou R$900, tá? 900, tá? R$900 para se eleger vereadora. E ela se elegeu vereadora. E ela não é a única, tem muitos nomes, tá? Então não foi 100 mil, não foi 15 mil, tá? O partido não ofereceu para ela nada, né? Aquela coisa. E ela chegou com esses R$900 lá na vereança. E como ela tem muitos mais nomes, só que eu tô trazendo dela porque o nome é famoso, fácil de lembrar, Lorene, e vocês conseguem dar um Google lá no TCE, tá? Para quem tá desacreditado comigo e conseguir ver que é verdade. Sim, é sério, tá? Ela conseguiu com R$900. Só que o que acontece? O que a gente tem que avaliar é o que esses candidatos em comum, né, que se elegeram sem grana, tinham em comum. E aí que vocês vão ver se vocês errarem quem já foi candidato nisso ou não, né? Então vamos lá para a trilha, para ver como que é. Mas pessoal, fica atento, tá? Que o Euclides já disse, o partido me ofereceu mundos e fundos, e chegou na hora, não deu nem o material impresso. Eita, Euclides, lá tá mal, viu? Nem material impresso, tá bem ruim mesmo. Só para vocês verem, né? Como que é importante que em política vocês sejam pé no chão e não acreditem em tudo que irão escutar. Porque infelizmente sempre vão te falar coisas, né? Que nem sempre vai ser essa a realidade. Mas agora que a gente já sabe, né? Que tem alunos, que eu tenho trabalhado com eles, que tem na Lorene, no Taubaté, a gente também tem no exemplo presidencial, né? Mesmo que na majoritária é algo mais incomum, mas se a gente comparar Haddad e Bolsonaro, Haddad, segundo o TSE, gastou em torno de 34 milhões, eu não lembro da cifra exata, e Bolsonaro estava um pouquinho mais de 1 milhão, né? Então a gente vê que tem jeito. Só que é impossível, né, conseguir, se você não dar os passos certos. Isso é algo que a gente tem que falar. Então, o que você tem que saber agora que está sem grana e será candidato ou irá ajudar um candidato ou irá trabalhar com alguém? Bora lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, determinação. Gente, infelizmente, sem grana, tudo fica muito mais difícil. Nerea, como assim? O que você quer dizer? Tá, vamos falar de dieta, né? Que é uma coisa super simples e fácil. Como que é mais fácil emagrecer? Com um nutricionista e com um personal ou você sozinho, né? Isso, querendo ou não, faz muito. É muito mais difícil você emagrecer se você tá sozinho aí na sua mão e tem que se virar. Então, a determinação vai ser fundamental. E outra coisa que vocês precisam saber é que o esforço pode ser muito maior. E essa é a realidade, né? Porque você não sabe, você não tem conhecimento, então você vai ter que se esforçar 40 vezes mais provavelmente do que alguém com grana. E eu sei que isso frustra a gente, sabe? Mas a gente tem que conseguir. Pois é, né? Olha aqui, o Sinranço tá falando aí sobre algumas dificuldades de fato da prestação de contas, né? Mas mesmo assim, a diferença é muito gritante, né? Mas não vou entrar no mérito, porque isso realmente a gente, né, não tem como colocar no papel, a gente não tem certeza. E na majoritária também, né, muito mais difícil se eleger sem grana. Mas só colocando aí alguns dados. Vamos voltar para a Lorene, que fica menos polêmico, todo mundo se acolhe ali e fica bom, né? Mas
Então, gente, como eu tava falando pra vocês, você tem que estar determinado, você já tem que saber que vai te custar. Não adianta você falar, eu, né, como tô sem grana, vou desistir. Não, gente, se você quer, você tá determinado, saiba que isso vai te custar, mas que tem jeito. Só que você vai ter que trabalhar muito mais que talvez aquele candidato que leva 20 anos sendo vereador e que o partido vai dar para ele muita grana porque ele já vai garantir, sei lá, 900 votos na urna, 1000, né? Dependendo do município. Então a gente tem que estar ciente primeiro disso, do quanto você está determinado a conseguir. E eu falo isso porque, né, quando as dificuldades aparecerem, todo mundo vai querer, às vezes, abrir mão. É muito importante que vocês continuem. Agora vamos para o segundo elemento, tá? Que é muito importante que você se ligue nessa. O tempo. Você tem que começar muito antes do que quem tem dinheiro. Por quê? Porque você vai ter que lidar com muitas dificuldades. E se você não começa, no mínimo, né, um ano antes, muito dificilmente você irá conseguir. E veja bem, para quem vai ser candidato em 2024, né, como Euclides, que ele disse, né, ou como o colega que disse que queria ajudar um candidato, pode começar agora, não tem problema nenhum, tá mais do que certo, é melhor agora do que você esperar. E para quem vai ser em 2022 já tá atrasado, tem que começar amanhã, tá? Não espera mais, porque senão você tá lascado real oficial. Então, tempo é fundamental. Mas será que tempo é suficiente? Vamos colocar outro exemplo, né? Que eu gosto de exemplo bestinha assim. Vamos supor que eu quero ir em uma entrevista de trabalho e eu, que sou estrangeira, não conheço a cidade, né? E aí eu não tenho dinheiro para pegar um táxi, vou ter que pegar o ônibus, né? Metrô, enfim, o que for. E aí eu vou sair 3 horas antes porque não conheço o caminho. Mas aí o que acontece, né? Eu me perco, não consigo chegar, perco as minhas 3 horas porque eu não sabia onde que estava indo, fui perguntando e nada foi me levando. E aquele cara que saiu 40 minutos antes de casa, ou seja, depois do que eu, conseguiu chegar lá, né? Então você precisa entender que tem que começar logo cedo. Olha aqui para Meirinho 96 que tá falando como começar dentro da lei eleitoral. Gente, você pode começar amanhã, tá? A trabalhar na sua futura candidatura, só que tem algumas ressalvas importantes, né? Igual ele colocou aqui. Você não pode dizer, por exemplo, que você é candidato, tá? Mas você pode começar a trabalhar certas questões relacionadas à sua reputação, à sua visibilidade, sem dizer que você será candidato. Entendeu? Então você pode sim, não tem problema nenhum. Quanto antes você começar, melhor. Mas você tem que entender que é um processo de construção, então vai te levar muito tempo e não tem problema nenhum, tá? Só tem algumas questões legais que você precisa se salvaguardar, mas se você não dizer que você é candidato, né? Se você não pedir voto e se você não falar das suas propostas, né? Tá tudo bem, você consegue sim fazer, tá? Depois a gente chega lá, no como, né? Nos passos que você precisa dar. Mas agora a gente já soube que a questão de tempo é fundamental. Se você não correr, se você não começar agora, não tem jeito. Olha, o Wilson Salles tá aqui, né? Mandou umas palminhas pra gente. Ele é o pai da Juliana Salles. Quem perdeu a live com ela tá no YouTube. Corre lá assistir, tá? Porque ela se candidatou a deputada estadual, depois a vereadora, e ela conta a trajetória dela, como que o tempo, como o envolvimento dela com política, né, fez com que ela chegasse lá. E ela era uma candidata também sem grana, sem apoio partidário. Os caras do partido não davam nada por ela, falaram para ela que não iria ter mais de 800 votos na época de deputada estadual. Ela fez 10.000. Então, gente, mais um exemplo de que tem jeito sim, beleza? Então, se liga aí, começar cedo é fundamental. Só que igual eu falava antes na questão do emprego, não adianta começar errado, né? Não adianta começar e você estar perdendo seu tempo. Posso estar começando hoje, sei lá, postando nas redes sociais, vamos supor, não sei, Reels, ou então foto, né? Eu gosto muito de colocar esse exemplo. Foto minha que eu sei que bomba, né? Seja eu com meus filhos, seja eu na praia. Mas será que isso me aproxima da eleição? Isso vai me levar a depois eu ser votada? E, gente, aqui já vem uma dica de ouro, tá? Anota lá todo mundo. O eleitor tem basicamente, né, 2 mecanismos principais de escolha, né? Depois tem diferenças dentro de cada um, mas tem 2 grandes pontos. A pessoa vota em quem ela acha que é o melhor nome, tá? Ela acha, quero frisar isso aqui muito bem, ela acha, não significa que essa pessoa seja o melhor candidato, mas a pessoa percebeu que ela é, ou então quem tá muito desacreditado com política, já tá cansado, acha que ninguém vai fazer a diferença e acaba votando na brincadeira, né? Ou então acaba fazendo um voto nulo, ou simplesmente não indo à urna, né? Como a gente viu em 2020, beleza? Então é muito importante que vocês levem isso em consideração. Aqui o ponto final é o que você fazer com pouca grana para ser percebido como a melhor escolha.
E começar cedo, mas fazer errado não vai dar em nada, né? Igual eu falava para a entrevista. Então aqui a gente leva para outro ponto fundamental, que é ter conhecimento. Ter conhecimento para fazer o passo a passo certo, né? No caso da entrevista, para você conseguir chegar no lugar. Se eu tivesse, por exemplo, um GPS comigo que fosse me mostrando para onde eu tinha que ir, eu teria chegado bem no lugar da entrevista e não teria me perdido. Então nisso eu mesmo. Você precisa de conhecimento para você saber o que fazer. E quando você não tem grana, né, você não consegue contratar um profissional que vai fazer tudo mastigado para você. O que você tem que fazer é você investir, comprar conhecimento de alguém e aplicar. Você vai ter que colocar isso. Ah, né, mas Nerea, eu posso fazer isso sem comprar? Você pode sim. Aqui bem, né, dentro dessa questão do método, de você saber os passos que tem que dar para chegar lá, tem duas opções. Ou você debruça a internet toda, né, segue minha página, segue meus conselhos de outros colegas da área, né, analisa as campanhas de sucesso aí de vereadores que você gosta, que fizeram um bom trabalho e foram muito votados. E aí você vai conseguir ver, né? Vai tentar juntar os pontinhos. O que que eles fizeram, o que que eles não fizeram, enfim. Só que isso vai te demorar muito tempo. Tempo que você não tem, né? No sentido assim, você já sabe que quanto antes começar melhor, mas se começar errando, o teu tempo vai se acurtando. Então, não tem muita margem para o erro quando você tá sem grana. Mas você pode fazer isso. Veja, eu vou até falar honestamente para vocês. Eu comecei a trabalhar na área e foi muito na marra, foi muito no acerto e no erro. A gente ia aprendendo, né, conforme ia avançando. Só que você já vai acumulando conhecimento e aí você consegue comprar, por exemplo, um curso, né, que te passe o método que você precisa seguir. Como você vai fazer isso? E tem que ser um método que outras pessoas já chegarem lá. Então, assim, Nerea, vou comprar seu curso Política na Prática, ou então vou comprar o de fulano porque, né, gostei. Ótimo, tá? Mas segue uma coisa que vai te levar lá. Agora eu só quero fazer aqui uma coisa que precisa ficar muito clara, que vocês se esquecem, né? Conta quanta gente aqui pra mim, de quem já foi candidato, de quem já falou que se candidatou, fala honestamente pra mim. Quantos de vocês investirem em conhecimento de marketing político, ou seja dica gratuita na internet, seja o que for. Quantos de vocês correrem atrás, tá? De conhecimento de marketing. Coloca aqui. Duvido que tenha alguém que diz não. Todo mundo vai dizer eu. Mas quem correu atrás de conhecimento em política, em aprender, tá? Quem que fez isso? Por que eu tô falando isso, gente? O grande problema que eu vejo aqui, principalmente no Brasil, é o seguinte. É que todo mundo corre atrás de marketing. Então, aí todo mundo acaba fazendo as mesmas postagens, fazendo as mesmas lives, falando as mesmas coisas. E acaba que você tá numa maré de concorrentes, porque proporcional tem muito concorrente, né? Tem muito nome. E aí acaba que fica extremamente difícil o eleitor diferenciar quem que é esse melhor, né? Lembra que eu falava para vocês? Esse melhor nome. Quem que é de fato melhor? Porque é uma percepção. E pode ser que em base ao marketing eu veja todo mundo igual e aí acaba escolhendo o mais bonito, ou do partido H, não sei, o que me disse Y que eu achei mais agradável, né? Então, um dos grandes erros de vocês é que vocês não investem nessa diferenciação. Ó, aqui, o Alan tá falando que ele foi aluno do Renova. Essa é uma ótima iniciativa, um ótimo começo, né? Porque o Renova é muito bom, vai trazer ideias para vocês, vai trazer um conhecimento. Mas vocês precisam se aprofundar ainda mais, tá? Já vou colocar aqui, porque eu tenho muito aluno do Renova, inclusive vereador, e o Renova tem ótima ideia, mas às vezes fica um pouco curto, né? E é normal, né? Não tem como colocar tudo lá nos encontros, etc. É uma ótima iniciativa, mas vocês têm que ir atrás. E isso, justamente, o selo Renova virou algo tão importante porque é algo que te diferencia da concorrência, né? Você deixa de ser mais um candidato falando as mesmas coisas, sabe? Falando mais do mesmo, né? Então, olha aqui, o Carlos está falando, eu sou publicitário especializado em marketing político, porém o marketing mudou muito e a forma de fazer política, né? Tivemos, por exemplo, renovação, exatamente, porque o cidadão estava cansado, né, daquele candidato que só vai falar, que só vai fazer marketing, mas tá faltando lá, né, a substância, o que que vai fazer. E se você pega a lista dos alunos do Renova que de fato foram eleitos, seja a Juliana, seja a Marcela, a Cris Lan, né? Tem muito nome. A Lohana, tem um monte de galera, muitos deles já passaram aqui pelo Café com Política, você pode ver no YouTube. Todos eles têm em comum em que eles, de fato, colocarem a mão na massa antes, que eles demonstrarem que estavam capacitados, que eles tinham esse conhecimento e eles deram os passos certos, né? Eles já investiam em conhecimento antes. Então é muito importante que vocês aprendam a se diferenciar da concorrência. E só marketing não vai te diferenciar. É claro que marketing vai te ajudar, né?
mas não vai te dar o que você precisa, que você precisa de uma coisa prévia, que é você se colocar como o melhor. E se colocar o melhor só postando na rede social o mesmo que todo mundo posta, feliz dia D ou então YH, você não consegue. Você precisa desse conhecimento, né, para se tornar o melhor. Então, gente, é muito importante que vocês não se esqueçam disso, tá? Tem que colocar na sua mente. Eu preciso ir além do marketing, você precisa ir atrás de conhecimento político. De novo, comigo ou com outra pessoa. Eu falo muito de ações. Tem um destaque aqui, tá? No meu Insta, que chama Candidato. Lá tem até algumas falas de ações que você pode fazer. Você pode fazer abaixo-assinado, você pode uma ação, você pode fazer um requerimento pedindo informações agora já. Você pode reunir com os vizinhos com os seus problemas e se juntar, né? Se reunir com vereadores. A questão é que você consiga captar a atenção das pessoas agora, tá? Que você crie essa autoridade, que você mostre que você é alguém válido e que isso já depois te coloque na frente. Quando tenha 100 candidatos, né? Não sei, por exemplo, Euclides, no teu município, quantos candidatos você acha que teve? 100, 150? Você tem que pensar que nos 45 dias de campanha são 100, 150 pessoas pedindo votos em uma dinâmica muito similar. Um papelzinho bonitinho, né? Um bate-papo, um encontro com lideranças. E isso te torna mais do mesmo. Então, você precisa furar essa bolha e se tornar o melhor. E para se tornar o melhor, conhecimento é fundamental, tá? Para além de marketing. Não vou dizer que marketing não é. É claro que marketing importa muito, mas vocês precisam de bem mais do que isso. E isso me leva para o terceiro ponto, né? Eu falei aqui dos candidatos do Renova, de você fazer ações, enfim, dessas questões todas. Como que eu faço essas ações, né? Será que eu comprar o curso é suficiente? Não, você precisa saber colocar a mão na massa. Você tem que executar, e tem que executar direto, não pode executar errado, porque se executar errado não adianta, né? Como se eu quero fazer um bolo na minha casa, eu esqueço de colocar o... como que chama? O pó royal, né? E aí o meu bolo não sobe, não vai adiantar. Eu posso fazer 50 bolos, mas se eu fizer todos errados, vai adiantar em nada. Então você precisa executar esse passo a passo e ir lapidando a sua execução, né? Quando você vai começar a mexer nas redes sociais, as primeiras vezes você vai cometer erros. Quando você já leva 6 meses, você melhora, entendeu? Então todas essas questões são muito importantes. Olha aqui, Euclides disse, tivemos 115 candidatos. Agora pensa no panorama. Um eleitor brasileiro que não curte especialmente política, que já está desacreditado e cansado. Ah, olha que a Ana Moraes disse para mim, fermento, muito obrigada, minha querida, exatamente, né? Aí você tem uma população que não acredita. Aí você tem as pessoas que estão cansadas, que tá vendo que a pessoa vai vir pedir voto, mas depois vai sumir. Gente, outra coisa, tá? Euclides, você que já foi candidato, para quem já foi, não some. Se você sumir agora e só voltar depois, próximo do período eleitoral, isso as pessoas ficam com muita raiva, sabe? As pessoas falam assim, ah, só tá aparecendo pra pedir favor. É exatamente o mesmo que o famoso oi sumida, né? Quando a gente fala de relacionamento. A pessoa tá entediada e manda oi sumida porque tá querendo alguma coisa. Gente, exatamente o mesmo, tá? Você não pode cometer esse erro. Então, é muito importante que você se antenha a todas essas questões. Agora, uma vez que você já sabe que tem que começar cedo, que precisa de um método, que tem que executar, a gente tem outras ações, ferramentas que com certeza vão te ajudar. E aí entra a tal da rede social, né? A rede social é uma ótima ferramenta para quem não tem grana, porque vai te ajudar muito. Ah, Nerea, mas rede social é igual para todo mundo? Quer dizer, para uma cidadezinha pequena aqui, né? Para quem está em Taubaté, para quem está em Barueri. Então, é diferente, né? Não é exatamente igual. Só que a rede social vai te ajudar com quem está lá. Então, você já vai ir adiantando o trabalho, né? Você consegue já ir colocando lá. E outra coisa muito importante que eu gosto de falar é que na rede social você vai criando um histórico. Aí quando a pessoa que não te conhecia, depois na campanha for entrar na rede social, vai lá dar uma olhada, ele vai conseguir ver o teu histórico. Então por isso uma boa rede social também é muito importante, mesmo em um município que nem seja tão importante assim, tá? Claro que o olho no olho, bater perna, etc, é fundamental. Mas vocês têm que levar isso em consideração. Agora a gente vai falar uma outra coisa aqui, muito importante. Vamos falar de quem será candidato em 2022 e em 2024. Gente, tem uma coisa que é lógica, tá? Uma disputa estadual envolve mais gasto. Por quê? Veja bem, né? Se a gente fala deputado estadual, você vai precisar de votos em mais locais provavelmente do que só o seu município. Ou seja, você vai ter que pegar um carro, aí vai ter um gasto de gasolina, vai precisar de mais panfletagem, por exemplo, né? Ou então você vai precisar de impulsionar nas redes, enfim, né? Ou então durante a você vai ter que trabalhar com foco em outros municípios e não só no seu. Tudo isso aumenta o custo, tá? Acaba sendo mais caro. Não é tão barato, tão simples quanto o deputado
quanto vereador, desculpa. Por isso que vereador geralmente sempre é a porta de entrada, né? Então, para quem quer entrar para a política e não tem grana, eu já vou falar para você. Nerea, eu posso ser candidato a deputado estadual? Sim, claro, é uma ótima experiência, você já vai ir trabalhando, né? Mas aqui você tem que ter muito pé no chão e saber que é muito mais complexo, é muito mais difícil você se eleger. Porque, por exemplo, sei lá, se para vereador você precisa 1.000 votos, né? 700, dependendo do partido, talvez para deputado estadual a gente pode estar falando até na faixa dos 30.000 em um estado como Minas Gerais, né? Em São Paulo ainda mais. Então, gente, quem vai ser candidato aqui, primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás de saber quantos votos você irá precisar, tá? Porque a maior quantidade, provavelmente maior esforço, maior investimento, nem que seja em gasolina, nem que seja em panfletagem, nem que seja em trabalho prévio de conversar com as pessoas. Então, tudo isso vai dificultar ainda mais. É muito importante que vocês levem isso em consideração, tá? Olha aqui, o Euclides disse, é verdade, eu procuro sempre estar junto das pessoas e principalmente do meu eleitorado para não falarem que sumi. Gente, não tem jeito, entendeu? E até porque a gente tem que entender que quando você curte política, você curte de trazer soluções, você gosta de dialogar, você gosta de conversar com os outros, de colocar ideias, de colocar a mão na massa. E por muito que você não tenha sido eleito, os problemas do município continuam, a política continua acontecendo, você pode continuar participando. Então, gente, não some, continua lá presente. Nerea, o que eu posso fazer, por exemplo, um dia para me destacar? Vai na tribuna livre. Você registra lá e vai falar. Mas é que muita pouca gente assiste como que chama? A versão online, né? A retransmissão da câmera. Tudo bem, mas se tiverem 5 melhor do que nada. De grau em grau, né? Que a galinha enche o papo, se eu não dizer errado ou dito, né? Então, todas essas coisas, às vezes, vocês desconsideram. Vocês querem assim. Vocês querem fazer um vídeo na internet, que o vídeo tenha 40 milhões de views e que isso serva para eleger vocês. Não, gente, não é bem assim, tá? Isso aqui, se eleger com pouca grana, é trabalho de formiguinha, igual a gente falava antes. É igual a academia, para você emagrecer, para você ficar bem, você precisa desse trabalho. Não adianta você querer fazer as coisas em um ritmo que não é o natural. É igual estudar. Você tem que ir disciplina lá até você formar, até você fazer o TCC. Então, não queiram pular etapas. Eu sei que a gente é muito imediatista, né? Que a gente sempre quer ter resultados logo, falar, nossa, não, foi demais, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, não desconsiderem essas coisas por falar, eu tô fazendo ação e tá dando pouco resultado. Não, gente, é desse jeito, tá? Muito pelo contrário, é difícil você conseguir impactar de um único jeito. Agora, né, para além disso, de ir pouquinho a pouquinho, você vai ter que fazer as ações fora das redes, tá? Igual eu falava, tribuna livre, um abaixo assinado, uma reunião lá com os vizinhos para falar de um problema, né? E depois ir falar com os vereadores. E depois você precisa da rede social. Lá na rede social, você vai maximizar isso, você vai mostrar para mais pessoas. Então, de repente, a ação que você fez um dia, né, lá, que os moradores do bairro estão sabendo porque você estava lá conversando, aí você vai conseguir que tenha mais pessoas que saibam daquilo que você fez, entendeu? Então, é muito importante que vocês tenham sempre esse pensamento de ir acrescentando, de ir somando, e pouquinho a pouquinho que você chega lá. Então, você tem que estar determinado e sem pensamento imediatista. Gente, quem já foi candidato aqui, fala pra mim quais foram as principais dificuldades que você teve antes, né? E se você já fez alguma ação, porque igual o Alan disse antes, ele foi aluno Renova. Ótimo, é um bom caminho, mas você executou, igual a gente falou aqui, você chegou a fazer, né, alguma ação, alguma questão cidadã aí que te colocasse em destaque? Isso é muito importante que vocês levem em consideração sempre, tá? Não tem jeito, milagres, igual eu gosto de falar, só na Nossa Senhora Aparecida e olha lá, né? Então não é tão simples assim, vocês não podem querer que as coisas mudem de uma hora para outra. E não pira com engajamento, não pira com essas questões, tá? Olha aqui, a Nagila disse, se for do mesmo partido do governo, como usar a tribuna contra? Você não precisa usar a tribuna contra, Nagila, não sei se estou falando teu nome corretamente, tá? Isso é outra coisa que vocês precisam se atentar aqui. Já anota que essa dica também é muito boa. Quando a gente fala em fazer política, etc, né, muitas vezes a gente pensa em meter pau, né? Eu vou criticar o prefeito. Aí, de repente, eu sou do partido do prefeito, como que eu vou fazer isso? Gente, você pode utilizar a tribuna para falar sobre determinado problema que irá ser, né, colocado lá
na ordem do dia e você trazer dados, você comentar, você colocar lá ao lado do cidadão, dar ouvido a ele. Então você não precisa especificamente criticar ninguém para fazer o uso da tribuna, tá? Ou então, por exemplo, você pode solicitar a um vereador uma audiência para falar de X problema e você falar isso nas suas redes, entendeu? E aí depois, lá na audiência, você vai lá apresentar dados, falar de questões que precisam ser feitas, trazer soluções, entendeu? Então, vocês não precisam de fato, né, entender que toda vez que a gente quer falar em política, estar presente de alguma forma, não é criticar, não é apontar buraco, não é falar que o prefeito não faz YH. É claro que tem hora que isso vai ser muito importante, tá? Você vai ter que fazer, tudo bem. Ainda mais se você é oposição. Mas não é só isso, você precisa trazer solução, você precisa ir um passo além, tá? Olha aqui, o Alan Matos disse: atuei junto à vereadora do partido para colocar as demandas dos bairros. Ótimo ponto, esse é muito importante, tá? Justamente, igual ele colocou. Só que cuidado com você se funcionar muito, fazer osmoses com quem já está no cargo, porque às vezes o que pode acontecer é que a tua transferência das tuas ações vai para ela. Então é importante que vocês tenham essa transferência da autoridade, que vocês se apoiem em nomes, vocês tenham esse contato, mas trabalhem muito bem na sua autoridade de forma individual, tá? Tô falando isso porque, por exemplo, em 2020, né, dentro de alguns dos alunos aí, trabalhamos, por exemplo, no abaixo-assinado, né, e uma proposta de um projeto de lei. Aí o que aconteceu? Esse aluno lá não trabalhou nas redes sociais, não falou dessa pauta antes, né, enfim. Aí ele foi lá no gabinete do vereador, porque era um vereador que ele tinha contato, passou o projeto de lei bonitinho, né, falou dele, etc, etc. Aí o que o vereador fez? Pegou, protocolou no nome dele, vai com Deus, amém. E ele colocou a medalha como que o mérito era dele. Isso acontece sempre? Não, mas o que eu tô falando é que infelizmente na política vocês têm que ficar bem atentos, tá? Então mesmo que vocês estejam com outros colegas, né, que isso é ótimo, não se esqueçam de trabalhar a sua individualidade, a sua autoridade individual, beleza? Transferência de voto funciona muito, não é à toa que a gente vê candidato fulano dar mal do outro candidato que tem muito voto, porque essa transferência é feita. Mas se você não trabalhar todos os elementos de forma, assim, né, idônea, pode ser um tiro no pé. Olha aqui, a Ana Moraes disse: eu fiz 946 votos, não consegui por 206 votos. Faltou verba e fui bloqueada no Facebook. Ô, Ana Moraes, você já tá lá, falta muito pouco, tá? Então você não pode desistir. Você tem que trabalhar agora esses 4 anos para manter a sua presença, para aumentar ela um pouco, para você não diminuir, e você já tá lá com um pé na cadeira para transformar a política do seu município, né? Para ajudar a mudar as coisas. Gente, sobre ser bloqueado no Facebook, eu tava querendo postar hoje sobre a santa da reforma do código, mas tava bugado, né? Aí eu não consegui postar até agora. Uma das coisas que essa mudança, né, eleitoral prevê é que ninguém seja bloqueado nas redes sociais, a não ser por mandato, né? Judicial, né? Sempre esqueça a palavra. O Alan disse: diversos pedidos de tapa-buraco executados, por exemplo. Isso é ótimo. Isso, quando vocês fazem, tá? Você tem que trabalhar isso muito bem. Se você fez um pedido de tapa-buraco, ele foi atendido, vai lá na tua rede social e posta. Fala disso, fala de como é importante que o cidadão cobre, que ele esteja ativo, tá? Com esse tipo de exemplo. Eu sempre falo isso aqui, gente, e outra coisa para vocês colocarem na cabeça. Não adianta você ser o melhor candidato se você está escondido, se você não mostra o seu trabalho, se você não fala das coisas que você está fazendo. Você tem que se promocionar. Se você está com vergonha das pessoas te chamarem de blogueirinho, se você está com vergonha das pessoas acharem YH, não vai dar certo. Você não tem que se importar. Então, se você vai fazer igual o coleguinha, o Alan aqui, tá? Fazer pedidos de mantenimento, etc, etc, você precisa colocar isso na pauta, mostrar que você está fazendo. Outra coisa, gente, e se a prefeitura não atende? Eu tenho, né, aluno que isso aconteceu em 2020, a prefeitura não estava atendendo. O que ele fez? Chegou um ponto que ele foi lá, fez a batida, organizou, limpar em toda a área porque a prefeitura não estava fazendo. Aí ele fez uma postagem falando disso, falando que ele não queria só reclamar, que ele queria ver as coisas mudarem, e que já que o poder público não estava fazendo, então ele tentou fazer do seu jeito, né? Mas que ele esperava alguma hora que isso mudasse na política, ou então que ele estivesse lá dentro para conseguir pressionar, né? Olha aqui, o Felipe Bolatão disse: parabéns pela educação eleitoral, é preciso criar resultado. Ó, Felipe, que bom que você tá por aqui, gente. Quem não conhece, vai lá seguir, tá? Porque ele faz um bom trabalho na rede social, tem lá muito exemplo, então é bom. Tiago, se eu não estiver errada, quer dizer, se eu não fazer nada de errado, vai ficar 24 horas. Não sei se você já foi embora, né? Que dicas pode me dar de marketing dia a dia? Gente, a dica que eu vou te dar é que você combine os dois. Que você combine ação, tá?
com marketing, porque você tem que entender que o marketing nada mais é do que o processo de divulgação. Mas divulgar o quê? Entendeu? Então você vai divulgar quem você é e o que você faz, né? É o seu jeito, sua personalidade, suas ideias, sua visão, o que você já fez, seu histórico. E para fazer essa divulgação você usa o marketing. Se a gente pensa, por exemplo, né, em loja de calças jeans, dá igual, né? Jeans é jeans, mas não são todos os jeans iguais. Aí o que eles fazem? Eles utilizam o marketing para mostrar como que um jeans é diferente do outro, entende? Então vocês precisam fazer essa promoção do seu trabalho, mas ter uma base, porque só você postar por postar não vai dar em nada. É igual eu falava o outro dia pra vocês, alguém que me perguntou nos stories. Amanhã eu posso postar todo dia foto de mim em biquíni. Bom, né? Talvez não seja assim, mas eu acredito que se eu postasse foto em biquíni, teria bem mais curtidas e comentários do que falando de política. Mas isso vai fazer com que você aprenda, isso vai fazer com que você me veja como alguém que domina o assunto, isso vai me aproximar da urna, sabe? Então é isso que vocês têm que ver com o marketing. O marketing é uma ótima ferramenta, mas precisa de um passo prévio. E aí é as ações e o conhecimento que você vai mostrar, né? Então a questão de fundo, onde vocês mais têm problema, é que vocês não conseguem saber o que vocês vão divulgar, o que vocês vão colocar lá no som. Por exemplo, o Euclides que tá aqui. Gente, vou descer nas outras perguntas, tá? Só deixa eu terminar aqui com a Ana Gila. O Euclides, o outro dia, me mandava um vídeo de uma questão que aconteceu no seu município, para vocês entenderem. Tem um menino que está doente e aí ele precisa de um remédio que é feito com canabidol. Espero não estar falando errado a palavra. Né, que é uma substância lá que vem da maconha, enfim. E aí já tem na decisão judicial e o prefeito continua arredando o pé. Ele disse na TV, numa reportagem pública, que a prefeitura tinha liberdade de colocar a lista de medicamentos e que esse medicamento por enquanto não estava, né, porque não estava reconhecido pela Anvisa, segundo ele, né, uma coisa que depois a reportagem demonstrou que não era bem assim. E aí o Euclides falava assim pra mim: ah, Nerea, mas como que eu coloco isso aqui? Como que eu falo dessa questão? É aí que você precisa ter conhecimento. É aí que você precisa dominar, né, o entendimento do que o prefeito está falando é certo ou errado. Se o que o prefeito disse é balela ou se de fato está fundamentado, entendeu? Porque aí quando você tem esse conhecimento, fica muito fácil de você utilizar o marketing, tá? Para divulgar isso, para mostrar essa ideia. Para falar, olha, né? E se ele fosse meu filho? E se fosse o teu filho? Não é bem assim, né? A prefeitura tem que cuidar dos munícipes. Já tem uma decisão. A Anvisa, você pode colocar os prints da notícia falando que a Anvisa já aprovou, que se foi feito por receita médica tem que acontecer. Então, é isso que você precisa, entendeu? Você precisa do conhecimento prévio, que é o que muitas vezes não dá certo. Como fazer uma campanha política com pouquíssimo dinheiro? O que você acha da candidatura coletiva? O primeiro passo para fazer uma campanha com pouquíssimo dinheiro é ter trabalhado previamente, tá? Na pré-campanha. Isso que é fundamental, você ter começado antes a se destacar, né? Porque igual a gente falava antes, os 45 dias de campanha é hora de você pedir voto, né? E se você chegar lá já com a pessoa achando que você é um nome melhor do que os outros, você não vai precisar de tanta grana assim para fazer a sua campanha, que você já terá esse diferencial. A pessoa irá votar porque ela achou que você é um nome melhor do que outra pessoa. Então, na chave é você trabalhar a pré-campanha direitinho, tá? E depois, é claro, na campanha não dar mancada, né? Porque se na campanha você some os 45 dias e não pede voto, as pessoas vão esquecer de você, né? A pessoa é lembrada quando ela é vista. Mas blog e correia, fundamental é a pré. Não é lá na campanha. Quando você não tem grana, tudo começa bem antes. Ou quando você não é conhecido, né, no âmbito político. Ou quando você não é alguém que tem seu nome já na mesa rodado. Você precisa de uma presença anterior, tá? Olha aqui, o Alan Matos disse: participei e até organizei diversas ações sociais. Ótimo, então você está no caminho certo. Então avalia talvez, o Alan, se talvez o que está fraco é o teu marketing, porque no teu caso pode ser isso. No teu caso pode ser o que eu disse antes, tá? Que você não está avançando na publicidade, na divulgação desse seu trabalho. Beleza? Então fica atento a isso. Ana Moraes disse: hoje estou subprefeito na minha cidade e registro todas as ações e publico para as pessoas verem o que estamos fazendo. Subprefeita, ótimo, é isso mesmo, tá? Você precisa mostrar serviço. E, gente, outra coisa muito importante também, tá? Não é só você mostrar serviço, também é resolver os problemas das pessoas. Agora vamos chegar no outro ponto que pode fazer assim, né? Pode parecer meio confuso, mas é muito importante que vocês fiquem ligados. Só deixa eu dar um golinho aqui de água. Gente, quem perguntou, fica tranquilo que eu tô descendo lá, tá? Vou responder.
É muito importante que você não só faça coisas que você avalia que são certas, que são positivas do município, mas que você também responda às demandas, os problemas das pessoas. Seja problemas que eles já sabem, que eles estão conscientes de que esse problema existe, ou seja problemas que as pessoas não estão cientes, né? Porque isso também acontece. Muitas vezes o cidadão, ele sente que tem alguma coisa que está dando errado ali, mas ele não sabe bem qual que é o problema. Então é muito importante que vocês também reparem nisso. Tá? Não é só fazer coisa bonita, porque se você faz a ação certa, falando politicamente, mas que o cidadão não valoriza, de novo, dificilmente ele vai te achar a melhor opção, tá? Que esse é o rótulo que você precisa conseguir. Aqui, o Barros Marcos diz, né? Política você tem que falar de soluções e não falar do outro na política. Então, na verdade, você tem que falar dos dois, né? Não tem problema você falar do outro, até porque é fundamental, né? Não tem como você explicar, por exemplo, um problema do município se você não fala do outro. Mas, de fato, você tem que trazer solução. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem olhos. Quer dizer, uma rua esburacada, uma rua suja, todo mundo sabe disso. Só que vai ter outras questões, outros problemas que as pessoas não sabem. O outro dia a gente falava na live com a Juliana que ela tinha feito uma emenda na lei orçamentária anual para diminuir o gasto da Câmara, né? O recurso que ia para ela. E era um cortezinho simples que acabava, né, sendo R$1 milhão. Pensa se você no seu município pega a lei orçamentária anual lá, senta lá, estuda ela e fala, olha, a Câmara tem tanto, né, dentro do orçamento, ou então X coisa, mas se a gente fizer YH para melhorar a eficiência, a gente consegue melhorar, né, destinar essa grana para, sei lá, para educação, para infraestrutura, para qualquer outro problema municipal. Você falar disso, né, você trazer uma solução, uma forma de colocar mais recurso no município, isso vai te trazer muita mais notoriedade do que se você só falar, ah, o recurso ali tá absurdo, ah, o gasto aqui tá alto, ah, tem esse problema ali, sabe? O que as pessoas querem ver é isso. Porque a gente já sabe criticar que, sei lá, que o recurso é muito alto, que o problema tá lá. Isso a gente já sabe. O que a gente não sabe, muitas vezes, é o que fazer para melhorar isso. E aí que tá o pulo do gato de vocês. É lá que vocês têm que chegar, mas isso exige de conhecimento. Será que você sabe onde que você pega a LOA? Será que você sabe interpretar ela? Será que você sabe o que é o duodécimo? Será que você sabe o que pode ser cortado na câmera, né? Quando você for ver lá o desglosse, entendeu? Esses elementos que você precisa. Será que você consegue pesquisar e saber se as metas fiscais no seu município são cumpridas? Se está tendo algum problema ali, o que deveria ser feito? Entendeu? Essa aqui é a questão. A questão é que para você trazer soluções, você precisa de conhecimento. E a gente vê muito pré-candidato e candidato mais do mesmo, porque o que estava faltando é justamente o que a gente falou antes. Conhecimento para trazer solução, não adianta. É como se eu... sei lá, sou médico, não estudei o suficiente e aí eu não consigo fazer o diagnóstico, né? E se eu não consigo fazer o diagnóstico, eu não consigo dar a solução, eu não consigo ler os sintomas, eu não consigo definir o que ela tem e qual que seria a solução para o problema dela, qual que seria o remédio. Gente, aqui é o mesmo, tá? Eu acho muito engraçado. A gente fala de outras profissões e todo mundo entende que tem que estudar, né, para isso, para saber fazer. A gente fala em política e tem pessoal que está mais preocupado com marketing do que também com a outra questão, tá? Não tô falando que marketing não seja importante, é claro que é fundamental, mas você precisa ter esse conhecimento, beleza? O Wagner disse, projeto Casa Pintada, estou implantando em todas as cidades do Paraná com o intuito de levar para todo o Brasil. Já estou aproveitando a oportunidade para divulgar. Marketing é uma ótima fatia. Exato, o que você tá falando, não adianta só fazer ação se ninguém fica sabendo, ou seja, se você tem o projeto Casa Pintada e ninguém sabe desse seu projeto, não vai te ajudar você a se eleger. Então você precisa, né, ter o marketing como aliado para divulgar esse trabalho. Gente, falando nisso, tá? Por exemplo, a Juliana Salles, né, ela teve um destaque muito grande com isso. Ela é arquiteta e aí ela desenvolveu um projeto que chamava Nova Lima Carinhosa. Nova Lima é uma cidade que tem arquitetura tradicional, né, brasileira, mineira, enfim. E aí ela, junto com outra colega, fez esse projeto, né, voluntariamente, se colocaram mão a mão para fazer isso, para falar com os vizinhos que moravam nessas casas, para, gente, me fugiu a palavra, mas enfim, para pintar, para deixar de novo, né, dar essa manutenção. E aí ela faz essa edição do Nova Lima Carinhosa desde há muito tempo, tá? Ele continua assistindo o projeto, então é algo muito importante. Vocês precisam pensar nisso, que ações você traz para se destacar, porque só você pôr a boca no trombone, né? Acho que essa expressão, sem fazer nada, não adianta. Você vai virar mais do mesmo, você vai virar mais um candidato que tá lá falando, que a coisa tá ruim, que aquilo lá, mas que nunca fez nada. E, gente, outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Política tá tão ruim, tão mal das pernas, mas tão mal,
que com pouco que você fizer, você consegue se destacar. Com pouco que você souber, você consegue passar por cima de vereador e mostrar que você tem muito mais conhecimento e capacidade do que fulano que foi eleito. Ou seja, vocês estão perdendo muitas vezes sua energia no lugar errado, que é só focar no marketing e conseguir lá atrás. Você precisa dos dois, tá? Quero que fique isso hoje claríssimo. Que não sair hoje daqui já com isso na cabeça, que não sair hoje daqui pensando que tem que fazer ações, tá? Ações de colocar a mão na massa e divulgar elas do jeito certo. Não entendeu nada da live de hoje, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui entendeu, tá? E, gente, para quem tá mais perdidinho, nos cafés com política, tem muita gente que traz exemplos, que fala do que ele fez. Então, isso pode ajudar vocês. São vereadores, todos eles, que tiveram ótimas votações. Então, vocês precisam correr atrás, tá lá no santo do YouTube, você pode reassistir e ir pegando dicas, tá? Não se esqueçam disso, é muito importante. Você tem que semear para recolher, mas tem que semear do jeito certo. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta você semear, né, samambaia no sertão do Nordeste. O que quer dizer isso? Não adianta você querer falar todo dia de política, metendo pau, falando de erro, se você não aporta nada. A pessoa vai te ver assim, ah, já tá. Ou aqui, fulano, né, querendo causar. A gente já sabe, a gente tem olhos, todo mundo sabe, né, de determinadas questões. Você tem que ir um passo além. Você tem que trazer o que as pessoas não sabem e você demonstrar que você faz. Então, assim, a grande sacada para quem quer ser candidato e não tem grana é comece a falar de política, mas faça isso de uma forma, né, com marketing que atrai as pessoas. E não só de políticas, tá? Você também tem que mostrar quem que é você. E também comece a colocar a mão na massa, principalmente na vereança, tá? No município. Tô falando principalmente disso no caso do município, porque é muito mais simples. Para quem será deputado estadual, né? Vamos lá, o que você precisa fazer com certeza agora logo é, além dos votos que eu já falei, qual que é a quantia, quem que são teus principais concorrentes, seja por ideia, por partido, você vai mapear isso. Você vai ver em que regiões que eles estão inseridos, em que regiões que você iria concorrer os votos e que ações você pode fazer lá, que pautas, que temas você pode trazer para se destacar lá, entendeu? Porque tudo isso vai te afetar, não adianta você dizer eu quero ser candidato a deputado estadual e só ficar postando pauta nacional na rede social. Ah, Nerea, mas tem gente que deu certo. Sim, mas é a minoria, tá? É o caso do Nicolas, é o caso do... Ai, meu Deus, já me fugiu o nome, tá vendo? Já engatilhei aqui. Do Kim Kataguiri, são casos muito específicos. Não é todo mundo que consegue, entendeu? Então, vocês precisam saber se você vai investir todas as suas fichas nisso, sabendo que tem muita chance de dar errado, ou se você quer investir em outros caminhos. Gente, outra coisa que eu quero frisar aqui, tá? Que eu quero deixar bem clara para vocês. Não existe um único caminho. Eu, como cientista política, né, como doutora, como pesquisadora, eu tenho que dizer isso para vocês. Existe, né, uma metodologia específica que chama QCA, né, que ela é Qualitative Competitive Analysis. E aí o que ela vem falar é que existem diferentes formas de chegar no mesmo caminho, tá? Não existe uma única receita, até porque política tem muito a ver com a realidade local, cada município é um mundo, tá? Então a gente tem que trazer elementos em comum que dá para trabalhar em todos eles. Isso é, por exemplo, o que eu faço no Política na Prática. Eu peguei todos os meus alunos de sucesso, eu peguei todos os erros que eu já cometi, porque, gente, mesmo que eu tenha estudado muito na área, eu tenho dado muita mancada, como todo mundo na vida, todo mundo erra, tá? Eu peguei tudo isso, sentei e falei, não, vamos lá. Vamos colocar lá na mesa o que tá faltando. E aí você alinha e vai pegando o caminho, entendeu? Mas você sempre vai ter que adaptar a sua realidade. Então, se você faz um curso comigo, com fulano, com ciclano, dá igual, com quem for, ou então se você vai colar pau a pau o que fez fulana, que foi eleita vereadora sei lá onde, saiba que você precisa sempre adaptar para a sua realidade. Você não pode se esquecer disso, tá? Gente, manda aí suas últimas perguntas. Nossa, falei demais, já são 20h50, tá? Olha aqui. O Carlos diz, muito boa mesmo essa live, você tem conhecimento e passava de uma forma bem didática, parabéns, né? Ah, fico muito feliz, né, gente, que vocês tenham gostado. Eu tô aqui pra tentar somar, né? Se eu não somar, então melhor vambora. Olha aqui, a Ana Gila disse, mas será que é bom mostrar que eu quero me candidatar ou podem achar que somente quero me promover? Não fala, Ana Gila, não fala que você vai se candidatar. Só fala que você é alguém que gosta de política e que acha que política é algo para todo mundo, também não é para cidadão, entendeu? Aí que tá também no pulo do gato. Tu não tem que dizer, olha, eu tô fazendo isso
porque eu quero ser candidata amanhã. Não, aliás, você nem sabe se vai ser candidata. Vamos colocar as coisas na mesa. Porque quem decide se você é candidata de fato é o partido, né? Outra coisa é a intenção que tu tem. Mas tu não precisa dizer eu tô fazendo isso porque eu quero ser candidata. Se você quer ser candidata, eu, Nerea, acredito que é porque você gosta de política, né? Então fala isso, fala, eu gosto de política, eu quero um município melhor, ou então eu quero um país melhor e eu quero contribuir com isso. E eu estou interessada no assunto, eu gosto dessas pautas. E então no teu Instagram, no teu Facebook, sei lá onde, você vai falar de repente 3 vezes na semana de alguma coisa relacionada com isso, né? E quando eu falo com política, de novo, não tem por que ser nacional, de política assim, no sentido municipal, de um problema aqui, de um problema ali. Ah, Nerea, eu nunca falei de política na minha rede social. Gente, então tu não vai chegar amanhã falando todo dia disso, né? Você vai fazer uma transiçãozinha suave. Você vai trazer um dia aqui, outro dia ali, aí depois vai ter 2 conteúdos políticos e depois coisas do teu dia a dia, porque você também tem que mostrar quem você é, tá? Pessoas conectam com pessoas, e isso também faz muita diferenciação, sabe? Tem aquela expressão em português, quando o santo não bate, né? Às vezes tem alguém que está muito capacitado, que tem muito conhecimento, você pode achar que eu sou uma pessoa que sabe muito, mas você fala, cara, eu não gosto da didática dela, eu não gosto do jeito que ela fala, eu penso muito diferente dela, e aí isso te afasta, né? Então não tem problema nenhum nesse sentido. Vocês têm que trazer tudo isso, por exemplo, no seu marketing. Fazer a promoção da sua autoridade, da sua capacidade, mas também da sua pessoa, do seu jeitinho de ser. Mas não precisa dizer, tá, Nagila? Não fala, não tem que dizer que você é candidato. O que você tem que colocar na mesa é essa questão da política. Olha aqui. Portal da Política PR, ele disse, ou ela, né? Não sei se é homem ou mulher. Política deveria estar no DNA do brasileiro. Assim o povo não seria tão enganado e a qualidade parlamentar melhoraria. Não, assim não baixa. E eu vou falar outra coisa pra vocês, gente. Tudo no nosso dia a dia é política. É tudo, do começo ao final. A água que sai da torneira, tá? A rua esburacada, o imposto que você paga aqui e ali, sei lá, a escola onde você leva seus filhos, seja ela privada ou pública, não importa. O que você compra no supermercado, o pãozinho, tudo tem a ver com política, tudo tem a ver com decisões de alguém. E vocês podem até achar que o nível, né, de política que mais influencia a sua vida é a política nacional. Mas não é bem assim, é a política municipal. Porque a gestão lá daquele hospital municipal que você vai, daquele seu médico, daquela escola que seu filho vai, se é municipal, tudo isso está relacionado. A sua rua, né? O problema que você tem ali com sei lá que coisa que está dando errado na estrada, tudo isso, quando é dentro do âmbito municipal, que é onde a gente mais mexe, né, no dia a dia, tem a ver com isso. E política tem a ver com todos nós. E igual aqui, né, o portal diz, gente, tá cheio de erro porque a gente não sabe o que tá fazendo. E isso serve tanto para o cidadão, tá? Quanto para quem tá lá. Igual eu disse antes, primeira coisa que eu falei aqui para frisar e deixar bem claro. É muito importante que vocês tatuem aqui, que não se esqueçam, que o eleitor vai votar naquela pessoa que acha que é melhor, tá? Que ele percebe como melhor, mas pode ser que não seja. Às vezes o cara tem um marketing tão bom, né? E o cara tem tanta grana, tanta capacidade, tanto etc, que ele consegue passar a percepção para as pessoas de que ele é o rei da cocada, né? Que ele é a pessoa mais capacitada mesmo não sendo. Então é muito importante que vocês se preparem, que vocês garantam esses 2 pilares para conseguir chegar lá, beleza, gente? E tudo é política, então todo mundo deveria estar participando. E outra coisa muito importante, vocês não precisam de um mandato para fazer política. A gente sentar e debater dos problemas locais é fazer política. A gente explicar o que o cidadão pode fazer é fazer política. Eu não tenho direito ao voto. Eu não posso nem ser candidata nem votar no Brasil. E eu faço política todo dia. Cada vez que eu dou uma dica para você, cada vez que eu tô com meu cliente, cada vez que meu aluno do curso assiste meu vídeo e me manda uma pergunta, entendeu? Então é muito importante que vocês façam isso. Que vocês não enxerguem só a política como algo do período eleitoral, de eu quero me candidatar e se não me candidato, aí acaba a política para mim até a próxima eleição. Não, gente. Você faz política o tempo inteiro, então a gente precisa chegar nisso, tá? Exatamente, tudo envolve política. O brasileiro tem que se ligar nisso. E o brasileiro tem que se ligar também, gente, eu digo mais, vou falar uma coisa aqui, tá? Bem na lata. Eu às vezes tenho a sensação, não sou brasileiro, bom, não tenho a sensação, né? A academia na ciência política já demonstra isso. Latino-americano no geral está esperando por alguém que venha e resolva os problemas dele, mas os problemas não se resolvem só com uma pessoa, se resolvem com muitas, tá? Então a gente precisa de muitas peças. Eu tenho uma vereadora que é mentorada minha, mas que ela foi minha aluna na pré, né? Ela chama Sani de Paula. Ela durante a campanha voou um vídeo muito legal que era uma jarra com água preta.
Um copo, né? Aliás, desculpa, era um copo com água preta e uma jarra com água limpa. E aí ela ia jogando a jarra de água limpa nesse copo preto. E o que acontecia? O preto ia saindo, né? A água suja, né? Enfim. E aí ia ficando a água transparente. Qual que é a ideia disso? De que não é só uma pessoa que vai resolver o problema, entendeu? A gente precisa de muitos. A gente precisa de 9 vereadores muito bons. A gente precisa de um prefeito muito bom. A gente precisa de secretários muito bons que saibam o que estão fazendo. Só que o que acontece, infelizmente, muitas vezes na política brasileira, que quem se elege não faz a mínima ideia. E aí a gente vê câmera cheia de erro, entendeu? Aí a gente vê Câmara Municipal que tem projeto inconstitucional, que coloca a inconstitucionalidade num projeto que o STF já disse que estava ok, que está fazendo um erro bem básico só porque ninguém tem esse conhecimento, né? Só porque o procurador não está lá atualizado, né? Porque o assessor também não está sabendo. Então, todas essas questões são muito importantes, tá? A Nagila disse, como posso alinhar mais parcerias para o futuro? Você já pode fazer um mapeamento de nomes, de pessoas importantes que você pode se relacionar, que você já pode começar a construir relacionamento. Vamos colocar... Gente, já estou extrapolando o tempo e vocês já devem estar cansados de estar me ouvindo, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu já encerro, tá? Vou responder as últimas perguntas, então manda logo porque, né, já tá demais. O Instagram vai cortar a gente. Então, assim, como que você vai fazer isso? Você vai sentar lá e vai mapear. Fulano, eu gosto do trabalho que ele faz, ele é um bom líder, ou então ele tem contatos lá e eu gosto do trabalho que ele faz, aí eu acho que a gente poderia fazer uma boa parceria. Vai anotando lá, vai fazendo um mapeamento. E aí depois você vai entrando em contato com as pessoas. Mas tu não vai chegar lá e falar que você é candidata no futuro, tá? É por isso que eu tô vindo falar com você. Não. Se tem alguém, né, de um bairro, vamos supor, e o bairro tem X problema. Então você vai lá falar desse X problema lá com aquele cara, com aquela autoridade, com aquela pessoa. Tá? Então, é esse tipo de estratégia que vocês têm que aprender a desenvolver quando a gente está falando assim, nessa questão mais do marketing e do relacionamento, beleza? Exatamente, não existe salvador da pátria, gente. Olha aqui, o portal da Política PR diz, gostaríamos de agendar um bate-papo com você, justamente para conversar sobre o tema. Conseguimos, me chama no direct. Me chama, vamos trocar ideia assim, a gente consegue. Erinaldo disse, é verdade, a política está em tudo, exatamente. O Wagner disse que tá bom demais. Nossa, gente, ainda bem que vocês gostaram. Gente, para quem tá aqui, tá? E vai ser candidato, já vou falar uma coisa pra vocês. A gente vai ter a jornada Descomplicando a Eleição, imagino que vocês já devem ter visto, né? Porque fazendo meu marketing aí, eu tô colocando toda hora em todo lugar. É um evento gratuito, tá? Que vai ser 4 dias, em uma pegada bem parecida com as lives, só com um pouco mais de aula, um pouco mais didático e não tanto de bate-papo, para trazer para vocês algumas questões importantes, tá? Esse evento é feito antes de lançar o curso, de abrir a nova turma que está em lista de espera do Política na Prática. Mas, Nerea, eu preciso fazer o curso para me inscrever? Não, gente. Você pode fazer só pode fazer o evento, tá? Você vai participar do evento que é gratuito e depois tchau pra você. Aí você que sabe, né? Mas quem vai fazer o curso já pode vir esquentando a cabeça, né? Ir se preparando, ir já pegando algumas coisinhas para depois se sumergir no curso, né? Igual a Ana disse. A Ana disse, eu quero fazer teus cursos para chegar mais preparada e com muito conhecimento. Epa, isso aí, Ana. Esse aqui é o caminho, gente. O bom, né, assim, não é por nada, mas o bom do Política na Prática quando abrir, vocês vão conseguir ver, é que tem tudo junto. Tem no marketing, mas também tem no conhecimento na política. Então, você vai aprender como fiscalizar, você vai aprender as regras, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, você vai ter as duas coisas assim, num único lugar. E, além disso, vai ter muitos bônus, né? Eu procurei minha colega Noelle, que é doutora em Direito Eleitoral, que aí ela vai fazer um módulo só explicando o que pode e o que não pode, né? Tanto na pré quanto lá. Então, vai ter muita coisa boa pra você, tá? Olha aqui, oba, tô inscrito, total. Então, vamos lá, daqui a pouco tá chegando, tá, gente? Continua no feed, continua nos stories. Gente, tem muito conteúdo de graça. Só você sentar e começar a correr atrás. É claro que um curso facilita muito a tua vida, né? Você vai ter eu lá como mentor, te ajudando, te auxiliando nas dúvidas, vai ter todo o conteúdo. Mas tem muita coisa, eu faço tanto de graça na internet que você consegue correr atrás também, beleza? Mais um inscrito, né? O Carlos, o portal diz, o que devemos promover em 2022 é a melhoria da qualidade parlamentar. Existem bons nomes na política, assim como existem maus políticos. Normal como... Exato! Você disse tudo. Gente, eu tenho uma postagem bem antiguinha, tá lá pra baixo no feed, que é aquele símbolo do Yin Yang, sabe? Que é o bem dentro do mal, o mal dentro do bem. E eu faço essa mesma questão aí, né? Esse paralelo
com a boa política e a má política. Dentro da má política tem muita gente boa, tá? Que tá tentando mudar as coisas. E dentro da boa política tem a massa podre que tá tentando fazer ruim. A questão é, de que lado você quer estar? Você quer fazer alguma coisa? Porque só reclamando não vai mudar. A política só vai melhorar quando tiver mais cidadãos cobrando e mais pessoas boas envolvidas. Só que, infelizmente, o que eu falei antes, a eleição consiste na percepção. A pessoa escolhe quem ela acha que é melhor. Isso se não tiver desacreditada, né? Que aí já vale tudo. Vale abstenção, vale zoeira, vale voto nulo, vale qualquer coisa. Mas às vezes a percepção é errada, né? E aí o marketing consegue passar essa manipulação de que a pessoa era boa e não era boa. Que nunca se sentiu desacreditado, né? Com seu voto. Certeza que já aconteceu aqui com alguém. Eu não voto no Brasil, mas já me aconteceu no meu país. E olha lá que eu tenho conhecimento assim, né? Mais capacidade de julgar, né? Quem que seria um bom candidato e quem não, tá? Como faz para se inscrever no curso? Nagila, a jornada da eleição, tá? Que é esses 4 dias gratuitos, você tem lá no link da bio, beleza? É só lá se inscrever. Aí depois você vai entrar num grupo de WhatsApp para receber os resumos das aulas, porque vai ter resumo, né? Porque é uma coisa mais parecida com o curso, vai ter os lembretes. Então aí é só se inscrever, beleza? Aí é bem tranquilinho. A ele tá perguntando qual é o valor do curso. Ele, a gente ainda não fechou, tá? Mas tá lá na faixa dos 900, R$1.000. Não sei exatamente ainda, a gente não fechou porque vai depender também, né, das colaborações que eu falei pra você, do módulo de direito eleitoral, do módulo de marketing na prática. Vai ter a Joyce, que é uma pessoa que vai explicar pra vocês como fazer essas coisas, né? Como que eu faço um Reels, como que eu faço Ai, meu Deus, como que chama? Como que eu faço uma artezinha pra minha postagem? Como que eu mexo no Instagram? Como que eu faço um destaque? Essas questões técnicas, sabe? De rede social, de postar, de fazer uma live, de postar em um vídeo. Isso, tudo ela, por exemplo, vai explicar, entendeu? Então é muito importante que, né, a gente feche e defina tudo isso aí para depois fechar o preço. Mas, primeira turma do Política na Prática, que vai ser aberta agora, vai ter 3 anos de acesso. Ou seja, quem vai ser candidato em 2024 tem 3 anos para ficar lá vendo, para ficar lá assistindo o curso, remodelando as coisas, me fazendo pergunta. Enfim, gente, eu não vou né, ficar aqui porque fica feio. Vamos que interessa, tá? O portal diz, todo esse tempo, nossas pesquisas e vivências na política do Paraná, conhecemos bons nomes e muita máscara caiu daqueles que se diziam bons. Exatamente, infelizmente acontece. Então, gente, fica muito ligado em tudo que eu disse aqui. Eu espero que vocês tenham pegado as dicas, tá? O principal é que você consegue sim, mas você precisa de tempo. Você precisa de conhecimento para seguir o método e dar os passos certos. Você precisa executar e você nunca pode se esquecer que você precisa de conhecimento político, mas também de marketing para divulgar, beleza? Esse foi basicamente o resumo da obra, tá? Eu vou colocar amanhã uma postagem para quem perdeu. É claro, não vou colocar tudo, porque eu privilegio quem tá regaçando as mangas, né? Se esforçando, vocês forem guerreiros, ficarem 1 hora e 4 minutos aqui comigo. Então não posso entregar tudo aí para todo mundo, né? Ô Ana, muito obrigada. Parabéns também a vocês, tá? Que estavam aqui assistindo, porque não é todo mundo. Tem muita gente que fala que, mas na hora de se dedicar, né? Igual a gente falava antes, de estar decidido, não é todo mundo. Então parabéns a vocês também que estão aqui querendo mudar as coisas, beleza? É isso, gente. Buenas noches. Boa noite para todo mundo. A gente se vê, tá? Fica atento. Próxima semana a gente vai ter live, não sei exatamente quanto, porque segunda-feira é meu aniversário, tá? Já vou aproveitar aqui, fazer um spam. Sou virginiana, então não sei exatamente que dias, mas provavelmente próxima semana também deve ter live, tá? Só vou aí alocar meus compromissos. Beleza, gente? Uma ótima noite. Tudo de bom pra vocês. Quem não tá no Telegram, corre lá, que lá também rola muito conteúdo solto, tem muita dica. Lá vocês conseguem aprender ainda mais, beleza? Beijão, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Rumo lá, transformar o Brasil juntos, hein? Até mais!